Opa, beleza? Meu nome é Leandro e algum tempo atrás a gente foi convidado pela AWS para fazer uma palestra no Brasil Tech, um evento fechado para algumas empresas, alguns clientes da AWS. E eu consegui em primeira mão trazer para você que nos segue aqui no canal essa apresentação na íntegra. É uma palestra onde a gente contou um caso de sucesso de um projeto que nós fizemos para um cliente nosso dentro da nuvem da AWS. Então, fica com essa palestra na íntegra. Antes de começar, não esquece de já nos seguir aqui no canal, já ativa a notificação ali e deixa um joinha. É isso aí, assiste essa palestra até o final, que no final eu vou deixar um outro recado para vocês. Opa, boa tarde pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um bloco de palestras aqui do Brasil Tech. Agora no turno da tarde nós teremos palestras mais focadas em assuntos técnicos, mas sempre entendendo como esses tópicos técnicos têm impacto no negócio da sua empresa. Bom, meu nome é Leandro Porciúncula, eu sou sócio e também sou professor aqui na Cloud Treinamentos, sou responsável pela nossa pós-graduação em Cloud e também faço parte da Cloud Consultorias, que é a nossa parte de consultorias, migração e implementação em Cloud e ajudo nos projetos na arquitetura dos ambientes em Cloud. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Sandro Rodrigues, sou cofundador aqui da Cloud Treinamentos e da Cloud Consultorias. E hoje a minha ideia aqui é trazer um pouco da visão de negócio para essa palestra. E agora nós vamos falar sobre um ponto que atrasa e muitas vezes impede a modernização dos ambientes de TI nas empresas. E é bem possível que isso aconteça aí na sua empresa também. Nós também vamos explicar, tecnicamente, um cenário que permitiu que uma empresa crescesse absurdamente em 2 anos, levando todo o seu ambiente para a AWS. Mas antes, é importante a gente alinhar e desmistificar um conceito aqui. Muito se fala de modernização, mas o que realmente é a modernização? Por que é importante modernizar? Às vezes, me parece que é uma palavra que soa como paisagem, né? Modernização, uma palavra bonita para um conceito abstrato. Mas então, vamos aterrissar esse conceito aqui. Em um mundo cada vez mais digital, a necessidade de ser competitivo é cada vez maior. Os clientes estão cada vez mais exigentes, com muitas opções. Você abre o YouTube, você abre uma rede social, você é bombardeado por soluções e por propagandas. Sem contar novos aplicativos que surgem o tempo todo, resolvendo grandes problemas. E também as inteligências artificiais, que estão substituindo muitas soluções e também as pessoas, né? A tecnologia ela deixou de ser um apoio administrativo e se tornou um motor estratégico de negócios. E para poder acompanhar essa evolução, ter ambientes eficientes é indispensável. Bom, e por que modernizar com a AWS? Quais os benefícios dessa modernização? Em primeiro lugar, alta disponibilidade. Usando a AWS, nós conseguimos criar ambientes com alta disponibilidade. Criar uma infraestrutura distribuída em vários data centers ao mesmo tempo. Agilidade e eficiência na operação. Isso a gente está falando de automatização, automatizar processos dentro da operação usando a cloud da AWS. Um outro motivo de modernização é a escalabilidade. E aqui a gente pode pegar um exemplo muito clássico, que é no e-commerce, onde a gente consegue criar um ambiente que ele seja escalável conforme a demanda. Se a gente pensar numa Black Friday, por exemplo, que acontece um pico muito grande de demanda em um determinado curto período de tempo, esse ambiente precisa ser escalável naquele momento. Respostas rápidas às mudanças de mercado. Isso aqui é um grande diferencial, porque com o Cloud AWS a gente consegue criar soluções muito rápidas, testar elas de forma ágil, rápida, e se por algum acaso a gente precisar descontinuar aquilo ali, também a gente consegue descontinuar de uma forma muito eficiente. Investimento proporcional ao crescimento. Isso é pagamento pelo uso. Um ponto muito importante que, falando de alta disponibilidade, escalabilidade, agilidade e também ali de respostas rápidas, quando a gente paga somente pelo aquilo que a gente está usando, isso faz com que você consiga ter um custo-benefício muito, muito importante, porque você vai, no caso da Black Friday, por exemplo, você vai pagar só aquele período que você utilizar, depois você vai reduzir o seu ambiente e não vai ter custo com isso. E tudo isso melhorando, é claro, a experiência
do cliente, porque você consegue entregar alta disponibilidade, escalabilidade, responder rápido ao mercado, tudo isso para melhorar a experiência do cliente. Todos os mercados precisam modernizar, mas aqui a gente trouxe 3 exemplos clássicos de mercados que estão modernizando de uma forma muito forte. Um deles são os bancos. Com o surgimento de bancos digitais, os bancos tradicionais estão precisando modernizar, eles estão fazendo isso com muita maestria e investindo pesado na modernização. E também a agroindústria. Antes o que era uma fazenda com algumas pessoas ordenhando o gado, agora é robô para todo lado, tem tecnologia em todas as partes. E também o futebol. Hoje, um time que não tem tecnologia, ele não consegue competir em alta performance, não consegue participar de grandes campeonatos. E o mais interessante de tudo isso é que a AWS tem solução para todos esses mercados. A modernização tecnológica não é opcional, é questão de sobrevivência. Ou a sua empresa faz parte da modernização, ou ela vai ser engolida por ela. Durante esses 8 anos que nós fazemos treinamentos e migrações de cloud, nós identificamos um dos maiores vilões da modernização de ambientes nas empresas, que é a falta de capacitação das equipes internas. Nos projetos que nós tínhamos, nós percebemos que tinha uma grande resistência por parte das equipes internas, porque eles tinham medo de ficar dependentes de nós e de não conseguir depois dar continuidade a todo o projeto e a toda a modernização. Porém, sem o apoio dos times internos das empresas, a chance de sucesso é muito menor. Foi aí que nós resolvemos juntar 2 das nossas especialidades, que é os treinamentos e também o processo de migração para a AWS, e criamos um modelo de migração guiada, onde a gente faz a migração e a capacitação da equipe interna da empresa para que eles possam sustentar, otimizar e ainda criar novos ambientes, dando continuidade àquela modernização. E nesse modelo de migração guiada, nós fazemos paralelo. Enquanto a gente faz a migração, também a gente faz a capacitação da equipe ao mesmo tempo. Com isso, nós conseguimos levar os treinamentos para as migrações e também trazer as experiências reais das migrações para os treinamentos. E hoje nós temos alunos trabalhando em várias empresas que são clientes da AWS e também nos parceiros da AWS que você está vendo falar aqui hoje. E esse é o modelo que nós aplicamos nos nossos clientes e foi o modelo que nós aplicamos também na Dopus, por exemplo, que chegou até nós em um momento de modernização e crescimento e hoje ela está entre as maiores plataformas de pagamento do mercado. A Dopus é uma plataforma de vendas online que oferece soluções para quem vende produtos físicos e digitais que estava hospedado em um VPS. Eles começaram em 2018 com um checkout para o seu próprio produto de encapsulados. Depois eles resolveram abrir uma solução para o mercado e precisavam de um ambiente que suportasse toda essa demanda. O grande desafio é que eles não sabiam qual seria a demanda. A gente não podia criar um ambiente que não suportasse aquela demanda e nem um ambiente superdimensionado com alto custo. Então, nós criamos um ambiente elástico que pudesse crescer conforme o crescimento da empresa. E a cada passo da implementação era compartilhado com o time da Dopus e no final nós passamos todas as informações para que eles pudessem manter todo aquele ambiente. Agora, nós estamos implementando outras atualizações para suportar a nova fase da empresa. Hoje a Dopus ela tem mais de 100 mil clientes, mais de 1 milhão de transações mensais e o mais legal é que é uma empresa 100% brasileira. A Dopus é uma plataforma de vendas online de infoprodutos e produtos físicos. A gente hospeda os infoprodutos e tem todo o controle com checkout, parte de conversão. A gente acompanha o cliente desde o começo e vai até o final, que é o momento da venda. A Dopus surgiu de uma necessidade minha e do Bruno, que a gente vendia um produto físico, encapsulado. Só que a gente tinha muitas necessidades que não eram atendidas no mercado. Então a gente começou a personalizar a nossa experiência ali, a experiência do usuário, criamos um checkout nosso e a ideia foi evoluindo, transformamos a nossa ideia numa plataforma de vendas. Desde o começo a gente sempre foi muito ligado à otimização e conversão. E não tem como você falar em otimização e conversão sem pensar em tecnologia, sem pensar em estrutura. Então, desde o começo a gente sabia que a gente tinha que estar dentro da AWS. A gente sabia que para crescer com segurança e poder escalar,
a gente precisava ter uma estrutura que suportasse isso, né? Então nossa ideia já era ir para a AWS. Desde o início, enquanto a gente estava desenvolvendo a plataforma, a gente foi preparando a estrutura na AWS já para, quando lançasse no mercado, já estar na AWS. Acabei encontrando o Leandro e conforme ele ia montando, ele ia ensinando o que estava fazendo para a gente poder tomar conta depois dessa estrutura, né? E poder fazer a manutenção e crescer entendendo o que estava acontecendo. Ele ficava bem tranquilo e ele falava para mim o quanto o Leandro entendia muito do que estava fazendo. Porque a gente sabe que existem N empresas no mercado, N profissionais, né, que tem nome, isso, aquilo, mas na hora do vamos ver não é aquilo que acontece. Então eu percebia que o Fábio, meu sócio, era extremamente minucioso. E eu via que ele ficava tranquilo em relação a isso. Ele falava, poxa, o Leandro passa uma bagagem legal, é uma coisa ombro a ombro, e ele ficava bem tranquilo no que ele estava fazendo. Então isso ele deixou transparecer. E eu que não estava ali no meio do processo direto, eu sentia isso o tempo todo. Cara, foi uma experiência legal, porque assim, era um mundo novo pra gente, né? Mesmo questão de servidor, quando era físico, a gente ainda tinha algum conhecimento. Quando a gente partiu para o cloud, era um conceito totalmente novo, então foi muita coisa aprendida. Foram 2 anos e meio ou 3 sem nenhuma empresa aqui dentro, só o Fábio tocando com o que a cloud passou para ele, né, o Leandro, na figura do Leandro. Então foi bem tranquilo. Agora que a gente já tem um ambiente bem mapeado, né, já entendemos o que é o nosso mercado, já entendemos um pouco mais de AWS, a gente está especializando os nossos serviços. Então, assim, estamos utilizando explorando recursos novos que a gente não tinha explorado ainda e aprendendo cada vez mais como otimizar a nossa operação. Nesse segundo momento tá aí a gente de novo com a cloud e mais uma vez suprindo a nossa necessidade. Continua nos auxiliando e nos ajudando nesse crescimento. Agora, aprofundando mais na parte técnica, eu vou mostrar como o projeto começou antes deles usarem a AWS, qual foi a arquitetura que nós montamos para que eles chegassem onde eles estão hoje e quais são os próximos passos para continuar o processo de modernização dentro da AWS. Então agora eu vou deixar vocês aí com o Leandro, porque a parte técnica é com ele. Bom, então eu vou explicar para vocês, antes de eu mostrar, nesse caso da Dopus, antes de eu mostrar aqui, desenhar a arquitetura, um conceito muito importante que vocês precisam ter é sobre a escalabilidade horizontal, escalabilidade vertical. Bom, vamos lá. Quando nós assumimos o ambiente da Dopus, um problema que eles tinham é que toda a aplicação ficava em um único VPS. Então ele tinha lá o VPS dele, né, a máquina virtual, e dentro desse VPS ele tinha a aplicação, o banco de dados e todos os arquivos que ele tinha dentro dessa aplicação dele. Esse modelo, a gente não conseguiria aplicar ele numa escala horizontal, que seria distribuir isso aqui. Isso aqui eu só conseguiria fazer escala vertical, que é o quê? Adicionar aqui mais memória, mais processamento. Só que esse modelo não comportaria a quantidade de acessos que ele precisaria. Então, a primeira coisa que a gente fez para começar esse projeto foi mudar o modelo da aplicação. Então, nós distribuímos e dividimos a aplicação em algumas partes. A gente separou a aplicação, o banco de dados e a parte de arquivos que tinham dentro da aplicação dele. E qual foi a arquitetura que a gente criou para isso? Nós criamos a aplicação, o banco de dados, utilizando o RDS. A aplicação dele ficou rodando dentro de instâncias EC2 e o storage nós utilizamos o S3. Aqui no RDS, a aplicação dele era desenvolvida em PHP, a aplicação, e o banco de dados ele já utilizava MySQL na época. E no momento que a gente fez essa primeira migração, ele ficou rodando ainda no MySQL, dentro do RDS, e
o storage distribuído no S3. Só que para que essa aplicação pudesse ficar escalável, nós criamos junto dentro do EC2, nós configuramos o autoscale, que é a escalabilidade, criar novos servidores conforme a necessidade. E tudo isso aqui ficava embaixo de um balanceador de cargas. Então, nesse momento, a aplicação dele já estava distribuída, então a gente já estava começando aí, talvez, um processo de modernização, mas sem precisar mexer muito na aplicação como um todo. A gente só separou ela em partes, e isso comportou ele até um determinado momento. Então, quando ele começou a botar essa aplicação em produção, ele precisava ter mais acesso, começava a ter os acessos e tal no checkout dele, e automaticamente o autoscale ia criando novas instâncias EC2. Só que chegou um momento que a gente precisou pensar no banco. E aí, nós saímos do RDS com MySQL e levamos para o Aurora. Isso nos permitiu essa escalabilidade também de banco de dados utilizando o Aurora no modelo serverless. Então, isso aqui tudo conectado, é claro, com uma pipeline, coisa que ele não tinha nesse modelo aqui. Então, aqui nesse modelo, o deploy da aplicação dele era feita por FTP, ele copiava a aplicação para lá e mexia tudo em produção, era um rolo. E aí aqui a gente já começou a criar, é claro, ele tinha um ambiente de testes, mas aqui no ambiente de produção, ele tinha uma pipeline para fazer todo o deploy dessa aplicação dele. E por um determinado período, cerca de 2 anos, essa aplicação ficou rodando nesse modelo, onde estava toda a aplicação dentro de instâncias EC2, toda a aplicação na mesma instância, o banco com Aurora e usando o S3 como storage de objetos, com autoscale, escalabilidade, funcionando perfeitamente. Só que, nos últimos meses, ele precisou, é claro, escalar mais ainda essa aplicação dele. Então, nós chegamos no momento de mudar essa arquitetura. No meio do caminho foram surgindo ali novas funcionalidades na aplicação, e como a gente passou ali todo o conhecimento para a equipe da DOPS, eles mesmos foram administrando e cuidando esse ambiente. Só que agora chegou o momento deles escalar mais ainda a aplicação deles. Hoje está entre uma dos maiores gateways de pagamento aí do mercado brasileiro. Então, a gente vai fazer agora uma reestruturação dessa aplicação com todo o ambiente. E qual é a nossa proposta, então, para esse novo modelo, para essa nova arquitetura? Bom, vamos lá. Essa aplicação dele, que lá no início era apenas uma, hoje ela está dividida em 6 partes. Ela está dividida em 6 partes. Então, a gente tem algumas APIs e diversos pontos que eu não vou entrar em detalhes da aplicação aqui. Mas ela está dividida em 6 serviços que até então está rodando tudo no mesmo ambiente. Então, o nosso próximo passo aqui foi separar esses serviços em arquiteturas. E aí, em alguns modelos nós vamos utilizar containers com Fargate, e outros modelos ainda faz sentido a gente continuar utilizando instâncias EC2. Então, nossos próximos passos nessa arquitetura, e aí eu vou fazer um desenho que espero que caiba nesse papel aqui. Aonde ele vai ter alguns clusters de containers aqui, e ainda algumas das aplicações ainda vão continuar rodando em EC2. Só que o mais legal de tudo é que não vai ser um para cada um. Nesse modelo, cada serviço dele vai ter a sua escalabilidade. Então, ele vai ter aqui
um autoscale, escalabilidade nesses ambientes, em todos eles. E uma das aplicações dele em específico, ela tem uma particularidade onde a gente precisou colocar um proxy na frente dela, por questões de certificado. Cada cliente dele precisa gerar um certificado para poder colocar lá o seu domínio específico dentro da aplicação. Então, nós criamos uma solução com mais um cluster de proxy aqui na frente, com um balanceador de cargas, e aí a gente está trabalhando com um balanceador a nível de rede, um Network Load Balance, que vai apontar para o outro balanceador de cargas da aplicação dele específica. Então, o que há um tempo atrás era apenas uma máquina virtual, hoje já se transformou em uma arquitetura um pouco maior. E em relação a bancos de dados, ele, além de continuar utilizando o Aurora, ele vai utilizar outros serviços da AWS. Ele vai utilizar serviços de fila das aplicações dele. Então, ele vai utilizar aqui um SQS. Ele vai utilizar bancos de dados não relacionais também dentro da aplicação dele. Vai utilizar o Dynamo. Então, uma arquitetura que inicialmente começou de um único servidor, hoje está se transformando numa arquitetura mais complexa. E o mais legal de tudo isso é que a gente está apoiando a Dopus na criação dessa arquitetura, mas eles vão ter, todo o time da Dopus vai ter total controle dessa arquitetura e vão poder tocar isso aqui e criar novas funcionalidades por causa do processo de migração guiada que a gente utilizou com eles, passando toda a base de conhecimento que a gente tem, todos os nossos treinamentos para eles nesse processo. Então, hoje a aplicação, para suportar a nova fase, os novos passos, os novos acessos, vai se transformar em uma aplicação muito mais complexa, dividida em serviços e utilizando outros serviços da AWS. Então, a Dopus hoje só conseguiu ter esse crescimento graças a essa quantidade de serviços que a AWS disponibiliza. Então, eles não precisaram sair de um provedor, sair de um ambiente que eles já tinham para ir para outro, não. Eles conseguiram escalar, estão conseguindo, né, escalar e crescer a sua aplicação ainda dentro da AWS, sem precisar parar, sem precisar fazer uma migração, porque lá no início eles já começaram a pensar nesse processo de modernização do ambiente deles dentro da AWS. Então agora eu vou explicar alguns desses serviços que eu falei, porque falei toda uma arquitetura, falei um monte de serviços, mas o que são alguns desses serviços mais utilizados aí nessas arquiteturas da AWS. Vamos começar pelo o EC2. O EC2 é o serviço onde a gente cria máquinas virtuais dentro da nuvem da AWS. É a famosa instância, aquilo que a galera normalmente está acostumada a utilizar. A gente consegue criar instâncias com Linux, com Windows, e foi o processo mais rápido de ser feito essa migração, porque a aplicação dele já rodava em uma máquina virtual com Linux, então foi mais tranquilo de fazer esse processo de migração. Então a gente utilizou o EC2, que são as instâncias, e é um serviço que é utilizado na maior parte dos ambientes, sempre tem alguma instância EC2 rodando aí. E o RDS? O RDS é um serviço de bancos de dados relacionais, onde nós temos aqui diferentes tipos de bancos de dados, Oracle, MySQL, SQL Server e vários outros. E o mais legal do RDS é que, além da gente ter os bancos de dados mais comuns, a gente tem um banco de dados da AWS, que é o Aurora, totalmente compatível com MySQL e com Postgre. E o Aurora foi o que a gente fez no nosso segundo passo de migração. Primeiro a gente trouxe para o RDS MySQL comum, e depois nós trouxemos para o Aurora, porque ele facilitou e ajudou muito no processo de escalabilidade da aplicação. Um outro serviço que a gente utilizou, que também é um dos serviços muito utilizados dentro da AWS, é o S3. O S3 ele é um serviço de storage de objetos, onde ele serve para várias coisas. Muito utilizado, talvez, para backups, utilizado para rodar, armazenar objetos das aplicações, como vídeos,
PDFs, imagens e diversos objetos da mesma aplicação. E também ele tem uma funcionalidade, a gente pode rodar um front-end de uma aplicação estática, por exemplo, totalmente rodando dentro do S3. Então você consegue rodar aí um front-end serverless dentro do ambiente da AWS, sem precisar se preocupar com instâncias ou com containers, ou seja o que for. Então o S3 ele é um serviço bastante utilizado, ele tem várias formas de armazenamento com diferentes custos. Então a gente entra naquilo que eu falei lá no começo, sobre pagar pelo que você utiliza. Então se eu quero armazenar algum objeto a longo prazo, eu posso ter um custo muito menor com isso, ou se eu preciso de objetos que sejam armazenados, ter acessos mais rápidos, o custo vai mudando. Então, tem várias formas de armazenamento e utilização do S3. É um dos serviços aí, acho que mais antigos da AWS e muito utilizado hoje no mercado. Um outro serviço que eu falei ali é o ECS, que é o serviço de containers da AWS, onde eu consigo criar tanto containers, gerenciar containers dentro de instâncias EC2, mas eu também consigo gerenciar containers num modelo que é o Fargate, containers serverless, onde eu não preciso me preocupar com servidores, com instâncias, com máquinas virtuais. Eu simplesmente pego a minha aplicação, boto para rodar nesse container e ela vai rodar. Coisa mais linda do mundo. Ainda consegue fazer escalabilidade e um balanceamento de cargas, tudo usando o ECS. Esses foram alguns dos serviços que eu falei ali. Mas tem alguns serviços ocultos que a gente utilizou também nesse cenário, que às vezes eles acabam ficando por trás aí dos panos e tal, e as pessoas normalmente não enxergam, que é a parte de pipeline, de implementação, CI/CD dessa aplicação. E aí, para isso, a gente utilizou o Code Pipeline. A gente utilizou o Code Pipeline, então ele que fez toda essa esteira de deploy desse ambiente, e junto com ele, a gente utilizou também o Code Deploy. O Code Deploy é o serviço que ele é responsável por ir lá e atualizar todo esse ambiente. Pensa comigo. Imagina aqui nesse cenário, o cenário mais simples que a gente montou lá no começo, como seria para atualizar essa aplicação, mesmo sendo só uma aplicação, como seria para atualizar essa aplicação se eu não tivesse uma esteira de implementação aqui? Eu precisaria atualizar isso manualmente. Era o que ele fazia lá no começo. Mas quando a gente trabalha com escalabilidade, isso já não é mais possível. E isso aqui, agora imagina nesse cenário, onde eu teria que criar vários containers e instâncias, tudo com escalabilidade. Então, a gente precisa de um pipeline de implementação para gerenciar todo esse ambiente. Então, o Code Pipeline e o Code Deploy foram serviços que ajudaram muito nesse cenário aqui. E outros serviços que eu comentei, que é a parte de Load Balance, que a gente tem o Network Load Balance, que é um balanceador de cargas a nível de rede, camada de rede. O Application Load Balance, que é um balanceador de cargas em camada de aplicação. Então, ele vai fazer o balanceamento se a sua aplicação estiver realmente funcionando ou não. E um dos serviços aí que, para mim, é um ponto-chave que faz com que as empresas consigam ter suportar toda essa demanda, que é o Autoscale, que consegue fazer a escalabilidade desde pequenos ambientes até ambientes gigantes, que hoje tem rodando dentro da nuvem da AWS. E tem mais um serviço que eu ainda não falei, que eu citei ali, que é o SQS. O SQS é um serviço de filas, então ele vai fazer todo o processo de comunicação entre aqueles serviços daquela aplicação. Beleza? Então, Ossano, chega aí. Vamos continuar aqui. Legal, Leandro. Cara, e se não fosse a AWS, provavelmente a Dópolos não existiria ou não teria crescido tão rápido assim, né? E o melhor de tudo é que é uma empresa 100% brasileira. Eu quero trazer aqui agora para vocês um estudo muito interessante do Gartner. Eles afirmam que até 2025, mais da metade dos investimentos de TI serão em cloud. Nesse gráfico aqui, você consegue perceber as barras em azul claro são os investimentos das empresas em cloud. E em azul escuro, os investimentos no TI tradicional. A gente percebe que em 2025, os investimentos em cloud ultrapassam os investimentos
no TI tradicional. E ali logo no lado você vê uma linha de crescimento do mercado de cloud e depois a linha azul escuro do mercado do TI tradicional, e a gente consegue perceber uma queda ali. Isso é um fato, cloud é uma realidade e não tem mais volta. 2025 está logo ali. E nesse outro quadrante aqui, no quadrante macho do Gartner, você pode perceber aqui que a AWS está à frente, liderando esse processo de modernização há muito tempo, e por isso que a gente usa a AWS em todos os nossos projetos. Então, se você tem alguma aplicação aí na sua empresa que você queira migrar para a nuvem da AWS, quiser entender mais como funciona o nosso processo de migração guiada, tem um link aqui nessa página ou aqui na descrição desse vídeo. Clica no link, preenche lá o formulário que um consultor vai entrar em contato com você. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha e se inscrever no nosso canal. Valeu, até a próxima.